Bom, Maritê, fala uma coisa pra gente. Hoje em dia ainda o cinema brasileiro está crescendo, mas tem muita gente que tem o preconceito. Como você vê isso? Então, eu acho que esse preconceito é histórico, né? Eu acho que ele vem, é uma coisa de colonizador, né? A gente aprende que o do outro é melhor, né? Então, a gente também passa a entender que o nosso cinema, ele é precário, porque ele tem problemas sonoros, ele tem problemas de técnicos e tal. E aí a gente vai em cima dessa precariedade e não consegue observar a genialidade que tem o trabalho do cinema brasileiro, né? Porque a gente viciou a ver o bonitinho, o arrumado, o maquiado e tal, porque isso é uma coisa que você vicia mesmo, né? Então aí a gente ficou viciado em ver cinema hollywoodiano e a gente não consegue aprender a ver os outros cinemas de outros países, de outras culturas, inclusive da nossa própria cultura. Você acha que hoje o Brasil tem condições de competir com o filme hollywoodiano? Então, eu acho que é uma competição meio estranha, mas assim, eu acho que tem uma vertente do cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro ele é múltiplo, a gente não pode esquecer, ele não é um. Né? Eu acho que hoje tem uma multiplicidade de tendências assim enorme que você não pode classificar com o cinema brasileiro. Eu acho que tem os filmes brasileiros, os cinemas, né? Então, assim, tem uma vertente do cinema brasileiro que investe nisso, que aposta nisso e que tem todas as condições. Né? Você vê um filme, por exemplo, estou falando em termos de produção, não de conteúdo, como o Xangô de Backstreet, em termos de produção, ele é absolutamente competitivo em relação à questão de mercado. Você vê os filmes do Walter Salles Júnior, são todos competitivos a nível de mercado, né? Nesse nível da questão industrial, do acabamento, e de equipe, de custo alto e tal, né? Então, isso tem essa competitividade. Com né? questão a um Oscar para o Brasil, o que significaria? Então, para essa vertente do cinema brasileiro, que tem condições de competir com esse cinema hollywoodiano, eu acho que tranquilamente, sabe? A gente tem todas as condições, sabe? Agora, a questão é política. A questão não é só questão estética e questão de realização. É uma questão política, né? Então, é isso que envolve... Como que é feita a escolha de um filme para ir para o Oscar? Então, é feito por uma comissão, né, que observa os filmes, quer dizer, normalmente tem todo um lobby antes, né? É comercial, então. É comercial, claro. Então, você vê que quando o Bruno Barreto foi para lá, o Barretão foi antes, e começaram a passar mensagens pela internet, teve todo um conchavo. É uma questão política, isso aí não dá para negar, sabe? Então, a arte acaba caindo. Não que acaba caindo, é que tem esse lado também, que você tem que levar em consideração, porque cinema é indústria, é arte e é mercado, então você tem que levar isso em consideração, né? Com questão do cinema digital, você acha que agora com o cinema digital vai ter a morte da película? Não, eu acho que morte de película não, sabe? O que vai acontecer é que vão abrir mais os espaços. Quer dizer, à medida que há essa multiplicidade de tendências, linguagens, gêneros e tal, o que acontece com o digital? Ele abre espaço porque ele tem um custo muito mais barato. Né? Então, isso caindo o custo, você abre a possibilidade de muito mais pessoas produzirem filmes dessa natureza e poderem experimentar. Agora, que a película vai cair, é a mesma coisa de falar assim, ó, com a fotografia, a morte da pintura, eu acho que isso não é por aí, né? Uma coisa não acaba com a outra. Ao contrário, eu acho que ela é incorporada, né? Eu acho que tem, assim, cineastas como Peter Greenaway, por exemplo, que ele incorpora, ele trabalha com vários suportes, ele não trabalha com um suporte só. Então, ele mistura esses suportes. Então, é possível fazer isso, né? E agora, falando um pouquinho de você, fala pra gente qual a mania que você tem como diretora. Eu acho que é questão de manter um ritual. Isso aí eu acho que é fundamental, sabe? O ritual de você trabalhar em tal tempo, em tal horário você está lá, é uma questão de organização. O ritual eu acho que é fundamental, sabe? Maritê, quais são os seus próximos projetos? Então, eu tenho dois projetos de documentário, né, que estão sendo trabalhados nesse momento, que é um projeto sobre Prudente Moraes, para discutir e debater essa questão do projeto de república que existia naquela época do Prudente, como que ela repercute hoje.
E tem um também sobre Almeida Júnior, que é um pintor piracicabano, que é conhecido nacionalmente, que tem essa questão do realismo e tal, que tem muito a ver também com essa época da República. E tem um longa-metragem, que é ficção, que é uma história que se passa aqui em Piracicaba, né? A maior parte dela será rodada aqui. Então, esse eu acho que é o projeto assim, mais importante, né? Que eu estou, inclusive é meu doutorado, o roteiro já está pronto e logo, logo eu já vou começar as providências para essa produção. Nessa produção do longa-metragem, você vai utilizar mão de obra aqui de Piracicaba mesmo? Então, a ideia é fazer uma composição de mão de obra local, quer dizer, as pessoas inclusive serão treinadas antes de começar a produção e tal, e fazer uma composição com o pessoal de fora, quer dizer, não dá para ser tudo aqui, né, porque a gente não tem uma mão de obra especializada. Mas essa ideia, inclusive, está dentro de uma defesa de preparar a mão de obra no interior. Eu sempre defendi essa ideia de descentralização da produção, né, ao invés de você produzir só nos grandes centros, você poder produzir também no interior. Mas não você deslocar a equipe inteira para o interior para produzir, mas você também preparar a mão de obra no próprio lugar de onde o filme está sendo rodado. Então, isso faz parte aí de uma defesa, de uma certa militância com relação ao desenvolvimento do próprio cinema brasileiro, né? Qual o melhor filme nacional para você? O Bandido da Luz Vermelha. Por mais estranho que possa parecer. Mas eu acho esse filme fantástico. Agora, é o melhor filme. Para a gente acabar o nosso programa, gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem pretende fazer cinema no Brasil hoje. Ou para quem pretende trabalhar com audiovisual, vamos dizer assim, né? Porque aí hoje, quer dizer, você tanto pode fazer cinema como produto para televisão e tal. Não, então a mensagem é assim: conhecer bem as linguagens e conhecer bem a história, porque hoje o produto audiovisual contemporâneo, ele dialoga com a história das linguagens. Então, eu acho que é isso que dá material e repertório para uma pessoa decidir que rumo que ela vai tomar, que linguagem que ela vai trabalhar, o que ela vai misturar. Porque se ela não tivesse repertório aí da própria história do audiovisual, ela não tem condições de criar. Hoje o novo é criado a partir daí. Né? Você pega fragmentos de outras linguagens e compõe o novo com esse tal caldeirão que eu falei anteriormente. Né? Isso é o que eu acho que dá um resultado final interessante. Muito obrigada, Maritê, pela sua entrevista e até o próximo programa.